Boa noite a você que nos acompanha pela Rádio Amigo Espírita, nessa gostosa noite de sábado, amena, maravilhosa, nós aqui no sul do estado de Minas Gerais, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, na companhia do querido amigo Sebastião Camargo, que está conosco passando alguns dias, e na companhia daqueles que interagem conosco no chat Hangout, José Aparecido dos Santos, Sérgio Teixeira, Miriam Denis Machado, lá de Porto Alegre, Elisa Cruz, Flávio Max. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo YouTube. 23 amigos agora online acompanhando esse nosso bate-papo, essa reunião, essa conversa leve, saudável, né? Porque nós vamos falar de alimentação e autocura, então tem que ser saudável, não é mesmo? Boa noite, Sebastião, seja bem-vindo mais uma vez neste propósito de esclarecer, levar a mensagem espírita, falando deste tema que Kardec falou sobre, mas relembro-me que, se perguntarmos o que tem a ver o Espiritismo com alimentação, busquemos Jesus, que ele mesmo disse, quando questionado, que o que faz mal não é o que entra na boca, portanto, o alimento, mas sim o que sai da boca, porque fala a nossa boca do que está cheio o nosso coração. Seja bem-vindo, fique à vontade e tocamos em frente aí com você, amigo. O nosso abraço, nosso carinho, nossa ternura e gratidão a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontrem. Falar do ensino de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos é coisa muito fácil, muito simples, porque trata-se de uma doutrina eterna. Nós temos a liberdade de viajar tanto para o passado quanto para o futuro, buscar em todas as fontes, porque o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, conforme Viana de Carvalho. De modo que falar de alimentação é um mecanismo fantástico, um tema essencial, até porque no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos a lição cuidar do corpo e do espírito, porque sem o corpo não haveria como manifestar-nos como espírito neste plano ou nessa dimensão. Sabemos com André Luiz que o corpo físico é uma materialização do perispírito. Com Emmanuel, que o perispírito é uma projeção, uma exteriorização da mente. Com Joana de Ângeles, a mente é uma emanação do espírito da nossa consciência. De modo que, se eu não conheço o meu corpo, fica difícil eu alimentá-lo ou deixá-lo em harmonia para que eu possa exercer a minha função de consciência imortal e transmitir a minha mensagem, adquirir novas experiências ou interagir com todas as frequências de vida. De modo que ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Sabemos que a maioria de nós ainda necessitamos do alimento sólido, necessitamos de alimentos mais sutis, necessitamos da água, do ar que respiramos e tudo mais. De modo que a doutrina dos Espíritos estuda a origem, a natureza e o destino do ser, principalmente a origem do princípio inteligente, que é uma expressão ou uma fração do psiquismo divino, da expressão do pensamento divino, e nós, conforme Kardec em O Livro dos Médiuns, se soubermos, antes, se quisermos, se soubermos e se agirmos adequadamente, podemos criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, conforme consta no Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns, do item 123, 126 ao 131. Se nós queremos uma saúde ou não mais adoecermos, é preciso estudar
compreender e adotar uma conduta diferenciada, até porque não conhecem parte alguma que Deus criou doenças, e menos ainda que Jesus adoecera. O que ficou anotado, a partir do que o Arnaldo dissera, não é o que entra pela boca, mas se Jesus estivesse aqui hoje, à semelhança do que dissera Allan Kardec em Obras Póstumas, o que entra pela boca em excesso também pode nos levar a enfermar ou gerar enfermidades. Portanto, a maioria de nós comemos por prazer ou por hábito. Pouquíssimos de nós nos alimentamos de fato conforme a nossa real necessidade. Poucos sequer têm a noção que mais de 70% do alimento físico que necessitamos para viver vem do ar que respiramos. E se soubéssemos respirar de fato, enriquecendo o ar que respiramos com o nosso modo de pensar, porque o pensamento pode transformar em matéria e interagir com o ar que respiramos, enriquecendo-o ou transformando no mais perfeito alimento, conforme Miramês na obra Saúde. O ar que respiramos é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que ao festejar, adentrando em nossas narinas, sendo acolhido na intimidade dos pulmões, pode levar a todas as nossas células um alimento riquíssimo de tudo aquilo que estamos pensando, do que estamos sentindo e conforme a natureza oferta. De modo que esse ar que adentra pelo nosso corpo e vai mergulhar no núcleo de cada célula levando a sua encomenda, e neste universo celular vai atravessar a fronteira do mundo físico, adentrar nos nadis, nos meridianos, embarcar nos centros de força, nos chakras, alcançar as nossas emoções, a nossa mente, a nossa consciência. Porque no ar que respiramos está o Evangelho do Cristo, conforme o Espírito Caena, Bezerra de Menezes, Emmanuel e vários outros luminares. O Evangelho está no ar, o Evangelho está na água, o Evangelho está nos peixes, o Evangelho está em nossa consciência, o Evangelho está em toda parte. É uma força que gera e nutre a vida, ao mesmo tempo uma lei que organiza e mantém. Portanto, o ato de alimentar não é outra coisa a não ser trazer o Evangelho do Cristo para dentro de nós. De modo que o ato de pensar, de sentir, de falar e agir é colocar o Evangelho que existe em nós para interagir com todas as realidades. Muito bem. Estamos na companhia de Sebastião Camargo. Você que nos acompanha pela Rádio Amigo Espírita, boa noite. Um beijo no seu coração. Você que chegou agora há pouco, após ter iniciado o nosso bate-papo, Rai Lima, Marco Antônio, Tereza Lopes, Ana Paula Vieira, Geisa Santos, Cíntia Adriana, sejam bem-vindos e sintam-se abraçadas. Para você que nos acompanha no YouTube, agora com 25 espectadores, como sempre, Sebastião, quando se fala em alimento, é natural que venha aquela preocupação que já nos apareceu aqui no chat, do nosso amigo Sérgio, lá de Porto Alegre, o Sérgio Teixeira. E não tem como fugir, aliás, não tem como alguém não fazer essa pergunta, nem sempre é direcionada a você, mas também não tem como não tocar nesse assunto, porque acaba sendo falado. A pergunta é, Sebastião, você come carne? E eu iria um pouquinho mais além. O próprio Allan Kardec nos lembra no Livro dos Espíritos que dirigentes religiosos determinaram a forma de comer ou não comer certos animais. E isso inclui, né, a forma de matar, a oração que deve ser feita antes. Não se come frango com sangue, então tem que esgotar o sangue. E tudo isso foi questões que criou dificuldades até para a vivência do próprio ser humano. Mas eu acho que no fundo, o pessoal sempre quer saber o seguinte: o que a doutrina fala sobre comer ou não comer carne?
Eu acho que fica sempre a dúvida nesse sentido. Mas quero que você, como sempre, fique à vontade para trazer o seu conceito, a sua proposta, para que nós possamos compreender um pouco melhor essa questão também. Na Revista Espírita está muito claramente esclarecido este fato com Allan Kardec. O bom espírita, o bom cristão, pode comer de tudo, desde que seja razoável, coma o necessário. Isso está na Revista Espírita. Mas, se fôssemos analisar por uma outra angulação, entendendo com Khalil Gibran que um único átomo contém todos os elementos da Terra, ou seja, ele interage com o planeta. Mas com Emmanuel na obra Pensamento e Vida, um único átomo é uma cópia perfeita do sistema solar. Então ele interage no mínimo com o sistema solar. Mas para Joana de Ângeles, um único átomo é uma cópia do universo. E se analisarmos, dentro de um universo, a junção de duas galáxias, formando um buraco negro, elas podem engolir no café da manhã, segundo os cientistas, uma galáxia jovem ou uma galáxia menor. E eu lhe pergunto, Arnaldo, e todos os nossos amigos com os quais estamos interagindo direto ou indiretamente, em especial os que estão aqui mais direto conosco. A galáxia ou esse buraco negro é vegetariano, carnívoro? O que é? Porque ele está engolindo uma galáxia menor, com tudo que existe nela em todos os planos e dimensões. E essa pergunta fica bastante difícil até de ser analisada, né? Porque nós temos uma informação de que o buraco negro acabou com a matéria, porque é a antimatéria, e se ela está engolindo mineral, vegetal e animal, não dá para falar que ela é vegetariana, nem carnívora, né? E nem é doida de mastigar mineral para quebrar os dentes. Então, aí eu fico até imaginando, e Jesus, o que será? Porque Kardec deixa muito claro que ele é a alma do mundo. E ainda que essa alma do mundo seria a soma de todos os espíritos encarnados e desencarnados de todos os reinos simultâneos. Ou seja, o planeta Terra é um corpo vivo. O processo de emigração e imigração é um processo de alimentação e excreção, se formos olhar em plano maior. Eu nunca consegui perceber como faria o vegetal para chegar no reino humano sem passar pelo animal. Estudei e não compreendi o mecanismo do mineral chegar ao reino animal sem passar pelo vegetal. Ou seja, o mineral forma a base e sustentação da vida do vegetal. Os dois, a do animal. Os três, a do homem. E assim sucessivamente. Num futuro não muito próximo, nós vamos ter capacidade, valores morais para interagir com os animais e assimilar a consciência elemental, isso mesmo, porque Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, e mais claramente em Narrações do Infinito, o nosso corpo é constituído de almas elementais, todo o nosso corpo. Para Ramatiz, em Fisiologia da Alma, não só o corpo físico, o perispírito também. Para Joana de Ângeles, o conselho é que aprendamos a dialogar tanto com essas forças que coordenam e compõem o nosso corpo físico, quanto com as que compõem e coordenam o universo perispiritual. Ou seja, se analisarmos a questão 613 da obra O Livro dos Espíritos, onde Kardec anota o que ele não acreditava na época, mas mais tarde, na Gênese, mostra que ele compreendeu e já aceitava a ideia, que cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem a sua mente, o seu universo perispiritual, o seu universo biológico em trabalhar, manipular e transformar esse energismo, vai assimilar uma porção de princípios inteligentes do universo. Na obra Seara dos Médiuns, Emmanuel narra que, quando canalizamos esse elemento e trazemos-o, esse mesmo elemento até o cérebro, trazemos-lo até o cérebro físico, do corpo biológico, quando nós vamos exteriorizar esse princípio inteligente, essa matéria-prima do cosmos,
já estamos exteriorizando princípios inteligentes ou matéria mental, o elemento que foi canalizado. Sabemos ao mesmo tempo que é ele, o princípio inteligente do universo, que compõe o reino mineral, o vegetal, o animal, o pré-humano, o humano, o angélico e sucessivamente. Então, o ato de alimentar não é senão assimilar ou incorporar, como Camille Flammarion narra, incorporar os átomos de oxigênio, de hidrogênio, elementos vegetais, animais, na nossa espaçonave, no nosso corpo biológico inicialmente. E se olharmos com bastante tranquilidade o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Mas Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, ao analisar como cientista respeitado em mais de 140 países e chegar à conclusão, como fizera antes dele André Luiz e vários outros espíritos, que o elemento é único. Na realidade, não existe elemento material e elemento espiritual. Segundo Leon Denis, o elemento espiritual ou o princípio inteligente do universo, num dado momento, é considerado energia, no outro, matéria. Mas é sempre o mesmo elemento, conforme também Pietro Baldi, na obra Grande Síntese e outras, e vários outros autores. De modo que, quando assimilamos a porção de proteína animal, estamos trazendo parte desse universo animal para o nosso corpo. Mas pode ser diferente. O corpo do animal vai morrer e vai dissolver, e conforme Kardec, na questão 70 do Livro dos Espíritos, ele vai participar da formação de outros corpos. Agora, a parte animal do nosso corpo vai viajar para outros corpos, e pode ser do reino vegetal, mineral ou até do reino animal. A água do nosso corpo, mais de 2/3, vai voltar para o reino mineral, e quando assimilarmos a água que fez parte do corpo do Arnaldo, por exemplo, podemos trazer as tendências. Porque foi isso que Allan Kardec coloca, ou anotou na questão 1011 da obra O Livro dos Espíritos. Há a possibilidade de ter no nosso corpo moléculas de seres primitivos, e no alimento que estamos recebendo agora, moléculas de seres que conhecemos. Ou seja, na cenoura, no abacate, no pimentão, pode ter proteína ou elementos que pertenceram à consciência humana. E aí analisamos, antes que alguém interrogue, mas isso não é retroagir? Não me consta que um professor universitário, ao sair da universidade, vestir uma roupa adequada, ir lá na roça ensinar o matuto, seja retroceder. E não me consta que quando Jesus, eu fico tentando imaginar onde ele estava. Capela já seria pouco, porque não seria só ali. Ele saiu de onde estava, que corpo que usava para vestir a mesma roupagem que nós. E eu fico imaginando alguém se preparando para reencarnar no reino vegetal, como André Luiz narra em Mensageiros. E nós, ao interagir com os alimentos, estamos fazendo o processo. Numa simples água magnetizada, estamos fazendo isto. Então, o caso não seria exatamente deixar de comer carne, porque não é a carne. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, deixa muito claro que tudo que adentrar em nosso universo vai transformar-se à semelhança do seu condutor. De modo que, se analisarmos a lição de Kardec, Teoria da Beleza em Obras Póstumas, quando sutilizarmos o nosso pensamento, desenvolvendo mais alto cabedal de valores morais, o nosso corpo vai acompanhar essa sutilização do nosso pensamento. Ideia também, né, semelhante tem Joana de Ângeles, e o cronograma organizacional de nossas células vai modificar-se, e o nosso corpo vai necessitar de menos elementos densos, mas sim de mais sutis, e só vai aumentar o nosso trabalho. Porque se eu escolher alimentar só de vegetais, eu vou ter a obrigação de transformá-los em proteína animal, porque o meu corpo é animal.
Ele tem em si vegetais, minérios, sim. Ele só vai ter um trabalho a mais, e é fantástico isso, vamos assumir maiores responsabilidades, assim como quando chegarmos a um estágio de Madre Teresa de Calcutá, que segundo muitos estudiosos, narram que ela só tomava uma xícara de água por semana. Então é nosso dever moral ir sutilizando o nosso pensamento de modo que o nosso corpo vai interagindo com os corpos animais sem matarem as formas, já vão possibilitando que esses elementos, com o nome de elementais, possam migrar para o nosso corpo. Se o nosso corpo é constituído de almas elementares, conforme Camille Flammarion e vários outros autores, esses elementais que coordenam o corpo do animal e transformam o vegetal em carne, como Kardec nos ensina na obra A Gênese. Quando você comeu pela manhã aquele pedaço de pão, você estava comendo carne, Arnaldo? Eu estava comendo pão. Pois é, mas Allan Kardec fala que quando você come um pão, um legume, inicialmente você não está comendo carne, mas após ser trabalhado na mastigação, aqui no processo seguinte no estômago, depois no intestino delgado, assimilado e trazido para o fígado, processado e transformado em sangue, agora o pão já é carne. O legume já é carne. Mas quando não temos as potencialidades desenvolvidas e os valores morais, nós trazemos a mão de obra especializada pronta. Quando eu tenho capacidade de treinar ou construir a minha mão de obra, onde eu vou deixando de comer o mais denso, a primeira coisa que devemos pensar é mastigar mais. Mastigando mais, de 30 a 80 vezes, a depender da porção de alimento, nós vamos comer no mínimo de 30 a 60% menos. Isso de início, só de mastigar mais. Quem come meio quilo pode comer 100 gramas e já ficar satisfeito, saciado, bem nutrido e o corpo levíssimo. Que é o que nós fazemos com o nosso corpo através dos anos e principalmente na atualidade, comendo no mínimo 20 vezes a menos do que comíamos há 10 anos atrás. Então, de modo que, se formos compreendendo o mecanismo, a nossa preocupação inicial não vai ser deixar de comer isso ou aquilo, mas mastigar mais, alinhar o pensamento, agradecer e visar o aproveitamento total, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. Porque comer vegetal e falar da vida alheia não dá muito certo, porque eu vou continuar matando o meu semelhante com as palavras. Agora, se eu deixar de comer carne me tornou moralmente melhor, mais espiritualizado, que bom. Então eu vou deixar de comer carne, vou me tornar vegetariano, depois vegano, depois mineraliano, luzariano, até que eu alimente-me só de amor, porque é exatamente o que está na obra no nosso lar, não é isto? A alma em si só se nutre de amor. O amor é o alimento do universo. Para os hindus, já tinham essa ideia também. Mas até nós alimentarmos só de amor, que é o princípio inteligente, pegá-lo na fonte, como Kardec nos ensina, transformá-lo em minerais, vegetais e animais, porque nós somos uma cópia da natureza também, vai levar um pouquinho. Por isso é melhor a gente ir devagar, porque privar o corpo do que ele necessita, sem ensiná-lo a fazer diferente, nós podemos gerar vários transtornos físicos, psíquicos, emocionais e até morais e espirituais, se não soubermos como fazer. Muito bem. Recebemos aqui o abraço amistoso e carregado de amizade do nosso querido José Antônio Cruz, de Catanduva, e devolvemos com o mesmo carinho esse abraço a ele. Sebastião, eu quero voltar um pouquinho, porque enquanto você estava falando, e você fechou nessa questão de que me passou a impressão, pelo menos, o seguinte: enquanto o meu corpo não souber transformar vegetal e mineral em coisa animal, que é o que o corpo exige, então eu tenho que ficar me alimentando, ou seja, entre aspas, terceirizando o que eu não consigo fazer e me alimentando de carne. Me lembro que você fez um comentário, ainda hoje conosco, de uma criança que
A mãe exigiu que ela deixasse de comer carne e se alimentasse só de vegetal. Chegou um momento em que, se ela não voltasse a comer carne, ela ia desencarnar, ou como nós comentamos hoje, descarnar, né? Porque tem muito espírita que morre, não desencarna, mas descarna, porque fica sem a carne e em sofrimento completo. Isso então responde à pergunta da nossa Teresa Lopes, e aí vai um grande sonoro sim, Teresa. Nosso corpo ainda necessita da carne animal. É lógico que não podemos generalizar, dizer que 100% da população necessita. Mas a grande parte da população, ainda por não saber produzir o que o corpo exatamente necessita, terceiriza, e o mais próximo disso é o animal. Você me fez lembrar, Sebastião, Adão Nonato, quando ele fala assim, que evolução é visitar o passado, não é? Não é com essas palavras, mas é esse o sentido. E você acabou de dizer para nós que na alimentação, para que possamos chegar a seres iluminados e luminosos também, né? Eu acredito que você citou e deu um exemplo muito bom de Madre Teresa de Calcutá, que se alimentava de água, 1 xícara por semana. O restante da alimentação dela deveria ser principalmente através da respiração e pela luz que emanava dela e que ela absorvia com tranquilidade, que para nós avançarmos, evoluirmos, atingirmos a angelitude, começa a nossa visita ao nosso próprio passado para promovermos a evolução. Porque compreende-se que quem não se alimenta de carne e virou um vegetariano é mais evoluído, entre aspas, do que aquele que se alimenta de carne. O vegetariano já não se sente tão confortável diante de um vegano, que está além, né? Agora, a hora que tiver que se alimentar de mineral, haja dente, hein, Sebastião? Mas é isso, e o nosso sangue tem ferro, tem tudo que existe no mineral e que a gente precisa dar para a nossa manutenção, e do próprio sangue, aquilo que o sangue apresenta. Um hemograma, né? A análise de um hemograma, o que você vê de minerais ali no hemograma sendo analisados, então é essa a realidade. E também, Sérgio, para sua colocação, sim, nós somos extremamente gulosos. 60% da população mundial está acima do peso. 22% dessa população é obesa, não é? Então está na hora, Sérgio, de parar com o churrasquinho de final de semana e a cevada. E pensar mais em comida leve, saudável e água. E como diz o nosso Sebastião, Arnaldo, tira a água e toma chá de picão, que é bem melhor. Ao voltarmos às origens, beber os sólidos e mastigar os líquidos, já que você lembrou do nosso pai espiritual Adão Nonato, que vamos estar juntos em junho e em novembro. Em junho, na nossa região lá de Três Lagoas, e em novembro em São José do Rio Preto. Então, vamos imaginar uma situação. Se eu conseguir viver só dos vegetais, mas não como alguns vegetarianos que eu conheço, 45 anos de vegetarianismo, tem a coragem de jogar a metade do macarrão que coloca no prato no lixo e a metade do suco de uva natural que colocou no copo. Isso não é atitude de vegetariano. Se eu deixei de comer a carne animal para não matar, para não sacrificar o animal, o vegetal é igualmente vivo e sente as mesmas dores, e até dores maiores quando a deixamos apodrecê-lo na geladeira ou quando comemos em excesso. São dores dilacerantes para o seu mundo, para o seu reino. Então, se a carne
não é mais necessária no meu mundo, porque tem muitos espíritos chegando que não necessitam mais diretamente da carne. E obrigá-los a comer carne seria uma violência. Violência mesmo. Então nós precisamos prestar atenção. E daqui a um tempo, mastigando mais e comendo menos, eu vou comer o mínimo de vegetal. Porque não é como eu já ouvi também de alguns amigos, não coma carne, porque a carne é isso ou aquilo, empanturre-se de vegetais. Foi assim? Mastigando mais, eu como menos. Eu não preciso comer o reino vegetal inteiro. Eu vou comer o necessário. Se eu souber como fazer isso, por exemplo, como nós citamos no programa de rádio à tarde, se eu fizer uma respiração harmoniosa, trazendo o evangelho do Cristo que está no ar que respiramos, para alimentar a minha consciência, porque ele vai começar no físico, de baixo para cima, terminar na minha consciência. Ouvir, canalizado pelo meu coronário, esse magnetismo, esse energismo, e terminar no meu corpo biológico. De modo que, se eu fizer essa respiração consciente, interagindo com a natureza, visualizando ou imaginando que eu estou trazendo alimento e nutrindo o meu corpo, eu estou criando essa realidade de fato. Se eu não conseguir só pela respiração, eu posso pegar um copo d'água, mastigando a água, onde mais de 35 milhões de pequenas glândulas no íntimo da boca vai extrair o que Masaru Emoto, o cientista, disse que era a força vital da água, aqueles cristais que formam na água quando nós agradecemos, quando nós oramos pela água, quando nós fazemos o processo de magnetização. Agora, eu posso alterar a estrutura da água que estou tomando e a água do meu corpo. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Fazendo isso, imaginando o alimento X ou Y, porque se na magnetização nós mudamos a estrutura, o sabor, o odor, os valores nutricionais e medicamentosos, nessa que eu estou fazendo vai acontecer mais abrangentemente. O banho, usando devidamente a água sem desperdício, vai nutrir, vai criar processos de cura também para o corpo. Fazendo tudo isso, ainda a fome permanece, eu vou parar diante do alimento. Se eu for num restaurante, por exemplo, eu vou comer com os olhos, já é uma prova científica também, comer com os olhos, porque quando eu estou olhando, eu estou imaginando, eu estou salivando e etc. Então eu vou olhar todo o alimento, passo por toda a oferta ali, todo o self-service, se for o caso, eu visito todo mundo com os olhos. E dentre esses vários alimentos, porque já se prova também que pode ter 10, 20 alimentos à mesa, se eu alimentar com a porção pequenina de um, eu estou trazendo a energia dos 20 simultaneamente, porque tudo está interligado. Um único átomo já contém todos os elementos da Terra. Então eu vou eleger 2 ou 3, porque eu não preciso de quantidade, mas sim de qualidade, e mentalizando o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu necessito para o meu corpo nesses 3, além de estar em conexão com o restante ali à disposição, eu vou estar em conexão com a natureza de uma forma bem mais abrangente. E a partir desses elementos sendo bem recepcionados, bem orientados, com mastigação lenta, amorosa, onde as enzimas, que são criações da minha consciência ou expressões da minha consciência, transformada em emoções inicialmente, em pensamentos, em sentimentos, em intenções nobres, ideias nobres, agora são as mensageiras ou os pequenos representantes da minha consciência que vai passar para cada átomo do alimento, cada molécula, as informações para que quando chegarem no estômago, o suco gástrico, agora fazer esse trabalho com mais eficiência, porque o mais importante foi feito aqui, sem esquecer, Arnaldo, que a ciência já comprova que nós extraímos do alimento mais elementos úteis ao nosso corpo na mastigação do que depois que engolimos. Então aqui todo o energismo, toda a força vital já pode adentrar a partir dessa estrutura e ser canalizado diretamente para os nadis, para os meridianos e já alimentar o nosso emocional, o nosso corpo mental, e já acalmar todo o universo, porque a maioria come também por ansiedade e etc. De modo que, trazendo com a sabedoria necessária esse alimento para o nosso corpo, e durante todo o trajeto agradecendo, com a esperança que ele vai transformar-se no que nós necessitamos, quer seja a estrutura medicamentosa ou nutricional,
ao mesmo tempo, agradecendo e interagindo com a natureza e lembrando, pelo menos que de relance a tudo e a todos os seres, o trabalho belíssimo de cada um, nós vamos fazendo esse processo de acalmar o nosso corpo. E agora, antes de trazer o alimento, ainda lá no restaurante, nós vamos olhar para o alimento, fazer essa proposta, que eu esqueci desse detalhe, e antes de começar a mastigação, ter apresentado toda a nossa proposta e, às vezes, interagindo com o alimento, nós extraímos do alimento sem matar a forma. Conheço muitas pessoas que só de olhar para o alimento já ficam saciados. Muitos cozinheiros que após cozinhar não têm mais fome. E assim sucessivamente. Realmente, mesmo nessa linha de pensamento a respeito de alimentação, busca de autocura, cabe-nos, de qualquer maneira, procedermos o mais rápido possível o autoconhecimento, não é? Porque conhecendo o nosso corpo, nós vamos saber o que ele necessita e dar a ele o que ele necessita. Fiquei assustado também quando você disse que alguém comentou que para de comer carne e se empanturre, né? Aí passa a ideia de que ser vegetariano te dá direito a ser mal educado e assassino, porque as pessoas realmente esquecem que tudo é vida no universo. Tudo vibra amor, que é o fluido cósmico plasmado por Deus, que permeia todo o universo, ou como a ciência atual prefere chamar hoje, multiversos. Não é isso? Uma pedra que você chuta hoje, amanhã você pode reencontrar na sua jornada, porque não é um ser morto aquilo. Ali tem vida, tem dinamismo, tem o que você precisa até mesmo para a sua alimentação, como acabamos de citar agora. Então eu vejo, Sebastião, que tem uma confusão realmente nessa história de eu não como carne porque eu morro de dó do bichinho que foi morto, não é? O próprio Dr. Killian, através da fotografia de Killian, que ele analisa, faz todo um trabalho a respeito de aura, ele demonstra que você arrancando um pedaço da folha de um vegetal, batendo a foto, na foto ainda a folha está completa. Então demonstra que o animal tem vida, que tem uma aura, e que tem até ali a formação, o início da formação do futuro perispírito ou duplo ou triplo etérico. Porque tudo isso é caminhada para um progresso. Aí, aquele que se diz vegetariano, não estou aqui criticando e nem sendo contra, né? Mas ele se coloca numa posição assim que até me abisma, achando que vegetal não tem vida, então não pode matar animal. Mas arrancar o vegetal é uma forma de matar o vegetal, de tirar a vida dele. Nós temos aí notícias de que mandioca que não é arrancada apresenta raízes de 3 metros de comprimento. Não serve para o consumo. Mas normalmente você tira a mandioca da terra com a raiz de 25, 30 centímetros, que é o tamanho ideal para consumo. E você tirando, você está tirando o processo vital, está acabando com o processo vital e promovendo a morte, entre aspas, do vegetal. É exatamente em cima dessa confusão que eu gostaria que você nos falasse um pouquinho mais, porque eu vejo que ainda continua isso no chat, as pessoas defendendo a não matança de animais, mas matando os vegetais, que não deixa de ser, né? E se a gente for pensar assim, que realmente é proibido matar, atendendo a Moisés, a gente acaba matando a nós mesmos. O não matar implica em autocídio,
Porque nós precisamos de alimentação. Existe uma cadeia alimentar que a própria ciência, a biologia, a fisiologia explica essa cadeia alimentar. Agora, ilusoriamente achamos que, deixando de matar os animais para alimentação, não vamos matar os vegetais. E também tem uma outra situação que precisamos cuidar. O pessoal do Mato Grosso, daquele ambiente lá que faz tudo para preservar, eu esqueci o nome agora, me fugiu, mas proibir a matança de jacaré, né? Agora, se não fizer um controle, porque o homem é o predador natural do jacaré, é o homem, dificilmente um outro bicho vai se tornar predador do jacaré, se não cuidar do nascimento de tanto de jacaré que está tendo, vai acabar os peixes do Pantanal. Acabando os peixes, vai influenciar em toda a cadeia alimentar, inclusive das plantas, que os peixes se alimentam das plantas, do oxigênio que é necessário. Então o homem tem que pensar, no meu entender, começar a utilizar o bom senso, e dentro daquilo que nós comentamos ainda hoje, que tem na lição da obediência e resignação, né? Que eu queria que você trouxesse também para a compreensão nossa, nós temos possibilidades maiores de utilizarmos a razão em conjunto com o coração. Por favor. A obediência é o consentimento da razão e a resignação com o consentimento do coração. Então vamos só lembrar Joana de Ângeles, que alerta-nos: ai de quem interromper a cadeia alimentar com propostas ingênuas. Não somos contra nada como o Espiritismo não é. O que pedimos é que mudemos de dentro para fora. No futuro, todos nós vamos ser vegetarianos conscientes, porque uma cenoura ou qualquer vegetal que nós levamos para casa e deixamos apodrecer na geladeira, sente 1000 vezes a mais a dor do que o animal abatido com consciência, como fazemos na linhagem de onde ele sabe quando começa a sua experiência e sabe quando ela vai terminar no seu reino e viajar para o humano. Isso são fatos comprovados. Desde o início da criação, sem gritar, sem bater, sem espancar, apresentando a eles a proposta que um dia eles vão ser interrompido o seu processo evolutivo para avançar com maior celeridade, como fazem os buracos negros, promovendo as galáxias e tudo mais. Então, se começarmos a mudar o modo de pensar, nós vamos alterando o nosso modo de sentir, de transformar isso em palavras mais harmoniosas. A palavra alimenta. O pensamento alimenta. O sentimento alimenta. Nós sabemos que isso são fatos. Então, gradativamente, sem negligenciar e sem transferir a nossa responsabilidade de uma coisa ingênua, que só porque eu não como isso ou aquilo eu sou melhor que o meu semelhante, não é por aí. Agora, se eu começar a mudar o meu comportamento moral e o respeito à vida em todas as frequências, porque nessa água, segundo Camille Flammarion, numa gota d'água, tem seres com 2 milésimos de milímetro, com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, persegue a sua presa, o seu almoço, nos abismos de uma gotícula de água. Tem mais ou menos 9 trilhões de átomos. Também são seres vivos. Trazer indevidamente para dentro do nosso corpo água em excesso é mito a obrigação de trazer 2 litros ou mais de água para dentro do nosso corpo. Temos que ter essa lucidez. O ar é basicamente água. Basta olharmos o que nossa central de ar refrigerado extrai de dentro
do nosso quarto, mesmo que não estejamos lá. Então, se soubermos respirar, já estamos trazendo água. Na minha vida toda, já estou com 56 para 57 anos. O máximo que eu tomo durante o dia é 2 a 3 copos de água. O máximo. Às vezes um pouquinho mais. Mas quando temos a consciência mais exata, nós não vamos usar em excesso coisa alguma. Eu posso usar o mínimo de água, eu posso usar o mínimo de vegetais se sou vegetariano, e eu não vou ter a ignorância de comprar tomates em excesso só porque está em promoção e colocar na geladeira para matar a sua consciência em pouquíssimas horas, porque ele vai perder os seus valores nutricionais, vai perder o sabor e às vezes vai apodrecer. Se eu comprar o mínimo, eu vou comer os mais fresquinhos e vou fazer uma programação, porque eu sei que se trouxer o tomate sem cozinhar, eu vou precisar de um elemento para assessorá-lo, porque ele não vai conseguir liberar a essência da sua consciência para fazer o trabalho que deve fazer no meu universo. No mínimo, eu vou precisar de um azeite de boa ou de ótima qualidade, de 0,2 de acidez em especial, para ajudar na transformação dessa consciência que nós chamamos de licopeno. Do contrário, eu vou precisar cozinhar o tomate para que ele chegue ao seu extremo de aceleração de partícula, para que ele possa liberar a sua totalidade. Assim como o peixe cozido vai liberar o máximo de ômega 3. Frito vai matar quase toda a totalidade dessa essência nobre e nós vamos prejudicar o nosso corpo, trazendo em excesso o que nós não necessitamos. Se fritássemos o peixe pelo menos em óleo de coco, que não satura, mesmo sendo levado a altíssimas temperaturas, já teríamos uma maneira de preservar esse ômega 3 do peixe. Mas o ideal seria cozido. Uma moqueca de peixe, por exemplo, que nós aprendemos a fazer para combinar 12 ingredientes, contando com o peixe, onde todos os 12, se você comer o pimentão amarelo ou vermelho, tem o mesmo sabor da totalidade. Se você come o peixe, tem o mesmo sabor. Se você come a cebola, tem o mesmo sabor e assim sucessivamente. Então, a combinação amorosa e o mínimo alimenta-se o máximo. De modo que, se não soubermos que num suco de laranja, por exemplo, após espremido, tem consciências fantásticas ao nosso dispor, mas tomar um copo de suco de laranja sem açúcar, porque os açúcares, dependendo deles, a maioria, no caso do suco de laranja, ele já tem o seu açúcar natural. Colocar açúcar, já detonamos a quase totalidade dos elementos nobres. Deixar para trazer a água meia hora depois, o suco de laranja meia hora depois para dentro do corpo, eu já perdi 75% da sua vitamina mais nobre ou da proteína, da consciência da laranja em si. Então, além de sermos vegetarianos, que fatalmente todos nós vamos sermos conscientes. Comer o mínimo e fazer o máximo com o mínimo, porque esse energismo que veio para dentro do meu corpo, todo esse energismo vai ser incorporado pelas minhas células, células essas que vão transformar-se de consciências orgânicas, juntamente com suas moléculas e seus átomos, em consciências psi, segundo Hernando Guimarães Andrade, a começar pelos instintos, viajar pelo universo das sensações, chegar ao universo das emoções, ao universo dos pensamentos, dos sentimentos, dos pensamentos, da inteligência e terminar a cenoura, o vegetal, o rabanete como partes integrantes da nossa consciência. Então, a cada dia, podemos fazer de maneira consciente e responsável, porque se o meu filho não der conta de fazer isso, vai ser uma criança anêmica, vai estar sempre necessitando da falsa injeção mensal à base de ferro, que é uma enganação para o corpo, porque ele vai precisar da experiência, até onde me consta, só porque eu mudei a conformação molecular do carbono, do grafite, ele não vai virar diamante com as propriedades do diamante, vai ter a aparência do diamante. Pode ter a dureza, mas a simetria que gastou mais de 5 bilhões de anos para ser construída, não se dá num relance. Ele vai precisar de passar pela experiência. Então, isentar esses elementos da experiência no corpo animal é uma ingenuidade, porque
os elementais que Allan Kardec estudou no reino pré-humano estagiam dentro do nosso corpo sem a gente perceber, porque eles são invisíveis ou visíveis. Há no fundo dos oceanos elementais animando formas vegetais com a mesma característica dos nossos pulmões. Igualzinho, sem tirar nem pôr, um pulmão inteirinho. É aquele elemental que rege se eu respeito o vegetal, se eu respeito o animal, se eu não maltrato o ser humano com os meus pensamentos, com as minhas palavras, eu tenho direito desse elemental vir inteirinho para dentro do meu corpo. Eu explico um caso desse. A pessoa detonou seu fígado com os excessos de variada ordem, estava na fila do transplante e o primo desse personagem quis beneficiá-lo. Falar para ele conversar com o fígado seria um absurdo, porque não é espírita e não acredita nessas coisas. O seu primo pediu, então, para que ele começasse a agradecer o futuro ou possível doador, em especial a família do doador, porque pode autorizar ou não, mesmo ele sendo doador, pedir perdão para o seu corpo e estabelecer uma proposta de mudança após receber um novo fígado. Ele foi fazendo diálogo, agradecendo, chega o dia do pré-operatório. Fez os exames, o fígado dele estava novinho, 100% recuperado, só com esse processo. Mas se ele continuasse lesando o seu semelhante, porque agredia as pessoas e o energismo dos instintos mais densos estão concentrados exatamente no chakra gástrico e o mais prejudicado é o pâncreas e o fígado, como mesmo que a gente não seja consumidor do alcoólico e outras substâncias, nós podemos ter uma cirrose hepática, mesmo com a ausência disso, mas sendo ferozes, coléricos para com os nossos semelhantes. Muito bem. Eu só vou deixar em destaque o que nos foi colocado pela Maria Emília Costa, para que façamos um fechamento a respeito desta conceituação de consumir carne, não consumir carne, consumir vegetal, não consumir. E isso fecha de uma forma esplêndida, até penso eu, Sebastião. Ela diz assim: na faculdade fui perguntar ao professor sobre o sistema análogo ao sistema nervoso nas plantas e fiquei sem comer vegetal, né? Pelo que me parece aqui, alguns dias sem ler o livro A Vida Secreta das Plantas. Então eu acho que isso que nos trouxe a Maria Emília vem dentro daquilo que nós estamos falando, em especial nesta oportunidade especialíssima, né, de estarmos juntos na Rede Amigo Espírita. E a proposta é exatamente essa. Me lembro quando você falou assim: não adianta você parar de comer carne, comer vegetal e continuar falando mal das pessoas. Me recordou, está numa revista que falou sobre Chico, que uma vez um repórter fez uma pergunta para ele assim: Chico, se você pudesse escolher o seu vício, você iria ter preferência pelo tabaco ou pela maledicência? O Chico não teve dúvida. Eu ia preferir o tabaco, porque o tabaco prejudica a mim e algumas pessoas ao meu entorno. A maledicência eu posso fazer uma guerra mundial, né? Além do que, desequilibra completamente as energias que se fazem presente em nossos centros de forças ou chakras, como costumamos falar, até mesmo no movimento espírita, porque é mais popular, é mais no geral, as pessoas preferem as palavras hindus para tratarem desse tema. Mas fica todo esse conceito que nos leva a reflexões. Lógico, de forma alguma estamos aqui afirmando que você deve se alimentar de carne, que você não deve se alimentar de carne, que você deve se alimentar de vegetal, ou se preferir tomar água igual a Madre Teresa de Calcutá, ou então se alimente de pedra. Ninguém está dizendo nada para ninguém, faça isso ou faça aquilo.
Mas a grande proposta, dentro do que nos permite a doutrina espírita, nos tornando livres pensadores, é o que eu poderia até dizer para vocês, o seguinte: não adianta a gente ficar discutindo o alimento, se há desperdício. Podemos até discutir a forma de ingerir o alimento, não promovendo mais desperdício e trazendo aquilo que realmente o nosso corpo necessita. Seja proteína animal, vegetal ou mineral, é o que nós necessitamos e ponto. Agora, dentro do movimento espírita, a gente fala muito da tal da reforma íntima, né? E dentro dessa busca da reforma íntima, tem tanto espírita deixando para fazer na próxima reencarnação, o que poderia estar fazendo agora, que já não cabe, e até me incluo dentro desses, Sebastião, já não me cabe mais uma reforma íntima. Eu estou vendo que não vai ter outra forma, Sebastião, eu vou ter que fazer a implosão íntima, porque a reforma já não dá mais tempo. Estamos falando do mundo regenerador como se ele estivesse distante, esquecendo que o período de transição de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, assim como Deus, está dentro de nós. Tem muita gente vivendo o prova e expiações, né? O mineiro, por exemplo, ele adora viver provando e espiando, porque ele prova a batatinha e espia o arroz. Depois ele prova o arroz e espia a batatinha, né? Mas é uma brincadeira para dar uma relaxada, senão os mineiros vão brigar comigo já já, né? A grande realidade é o seguinte: se Deus está dentro de nós está o inferno, o céu, o mundo de provas e expiações, o mundo de transição ou o próprio mundo regenerador. E para alguns, já estão carregando dentro de si o mundo feliz. Por que não? Se o pensamento é tudo, se projetamos, refletimos e defletimos o que temos por dentro, se conseguimos dilatar os momentos de felicidade, mesmo com todas as dificuldades que nos são apresentadas, vivemos um mundo feliz. E apesar que Kardec já deixou bem claro que a transição começou quando do advento do Cristo Consolador, ou do Consolador prometido por Cristo, quando do advento da apresentação da terceira revelação, já estamos vivenciando quase 200 anos de transição planetária. Será que a transição planetária, assim como não comer carne, deixar de comer carne, comer vegetal, se alimentar disso, daquilo, não é algo que atende à necessidade da realidade, da verdade do espírito dentro do seu patamar evolutivo? Porque a partir do instante em que nós vivenciamos o mundo regenerador, se torna muito mais fácil, no meu entendimento, a alimentação. O aproveito, o que ela vai trazer de bom, as consequências, não é? Ou não, porque também vai nos alterar a vibração e acaba tendo a felicidade, o amor, a caridade, a alimentação, a benevolência, a paciência, caminham para a par, porque eu só falei em virtudes, coisas boas, mas caminham para a par também com os nossos vícios e defeitos que temos que trabalhar na transformação, assim como temos que trabalhar a potencialização das virtudes para atingirmos páramos celestes. Ou não? Aí você que vai nos explicar mais um pouco. Temos aí, né, Zé, mais uns 10 minutos para podermos encerrar, não é? Porque o dia hoje foi bastante cansativo. Então, assim que o Sebastião finalizar e já seguir para o fechamento com essas considerações a respeito do que nós comentamos,
nós estaremos finalizando esse gostoso encontro, esse gostoso bate-papo de hoje. Porque amanhã tem muito trabalho, graças a Deus. Eu fico imaginando André Luiz, que falava da sociedade dos cristais. Ele conseguiu mergulhar nesse universo e entrar em conexão e interação com esses estados de consciência na água. E percebeu que seres vivos incontáveis já compunham a estrutura dos átomos que se uniam para formar cada molécula. Então vamos, se tivermos direito de pedir alguma coisa, eu pediria a todos, vegetarianos, veganos, mineralianos, luzarianos, seja lá o estágio que já conseguira atingir. Evite de forma consciente o excesso em qualquer situação. Pense, sinta o que está pensando, planeje o que vai dizer, porque uma vez disparada a palavra, já não dá mais para mudar a direção conforme está na codificação. Então pense, sabendo que em pensando está criando alimentos, medicamentos, interagindo com incontáveis realidades. E não esqueça de 2 lições no Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos com essas palavras. O mal não merece comentário em tempo algum. Em Agenda Cristã de André Luiz, ou melhor, esse é da Agenda Cristã de André Luiz. No Evangelho, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Então pense, faça periodicamente exames para aferir ou para conferir as suas taxas, a necessidade do seu corpo. Se necessitar da proteína animal, veja onde você pode suprir, mas não esqueça que o equilíbrio está em respeitar a vida em todas as suas frequências, porque não existe nada em todo o cosmos que não sejam expressões de Deus. E em Deus, como já dizia Paulo de Tarso, vivemos, nos movemos e existimos. Não existe nada que não seja vivo. Átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e aparentemente inertes são os elementos que vai construir o mundo tangível, ponderável, em constante movimento e etc. Não acredite em nada do que dissemos, de preferência. Vai pensar, vai raciocinar e vai compreender ou procure compreender principalmente os alimentos vegetais. Dependendo do alimento que nós misturamos com o outro, nós podemos transformar o outro em veneno, em um veneno mortal. Um simples alimento. Um copo de garapa. Aprendi isso aqui nas Minas Gerais, porque sou mineiro. 5 minutos após ser moído a cana, já não tem mais nada útil ao corpo. É quase um veneno para o corpo. Se trouxermos na hora 300%, ou melhor, um copo de 300 ml tem 800 calorias, ou seja, tem energia para meio dia de trabalho pesado, porque eu trabalhei na roça e sei do que estou falando. Então não é a quantidade que comemos, mas é a harmonia, o respeito à vida, como fazemos antes, durante e após a alimentação. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos. Pessoal, eu sei que seria gostoso ficarmos aqui até as 21h30, 22 horas. E para nós também seria muito bom, um tempo precioso, maravilhoso, né, Sebastião? De aprendizado. Mas, apesar da audiência e da paciência de vocês, nós precisamos realmente nos recolhermos, descansarmos, porque a jornada de amanhã também vai nos pedir corpo descansado, trabalho
de manhã até meio-dia, o Sebastião vai proferir uma palestra na Casa Espírita Sementeira de Luz, em Pouso Alegre. No período da tarde, nós já marcamos uma visita numa outra casa espírita que faz um trabalho com idosos e crianças, e vai por aí afora. Deixamos aqui beijos nos seus generosos corações, deixamos a nossa gratidão pela companhia de todos vocês, deixamos nossos abraços aos que nos acompanham pelo Hangout, aos mais de 40 amigos que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pela Rádio Amigo Espírita e outras plataformas que replicam os eventos da Rede Amigo Espírita. Agradecemos ao coração generoso que é o nosso capitão José dos Santos, mais conhecido como Zé Aparecido, pela oportunidade que nos foi oferecida dentro deste trabalho da Rede Amigo Espírita. Agradecemos aqueles que tutelam o trabalho na espiritualidade. A esposa do José Aparecido, a Tuti, um beijo no seu coração, Tuti. Mas mais agradecidos ficamos pelo Criador, que nos deu e nos dá o dom da vida, mas principalmente pelo amigo maior, médico de nossas almas, pastor do redil ao qual fazemos parte, governador do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, muito amor em seus corações, equilíbrio. Ficamos por aqui e deixamos um excelente final de semana. E agora peço ao Sebastião que finalize. Só para lembrarmos, a cada 24 horas, nós criamos 76 sextilhões de bactérias só para nos ajudar da mastigação à excreção. E para não esquecermos, alguns cientistas, 70%, outros chegam à cifra de 90% do nosso corpo é constituído de vermes, de vírus, de micróbios, de bactérias, e são esses seres que sustentam o nosso corpo. E segundo Pietro Baldi, quanto mais matarmos os vírus, mais doenças teremos. Agora eu respondo a pergunta lá do início, que me perguntaram se eu era vegetariano. Completa agora dia 27 de julho, 18 anos sem matar os vírus, sem matar as bactérias, sem agredir os elementos que sustentam o meu corpo. E se me deixar, eu sou mais mineraliano. Mas o máximo que eu gostaria de alimentar daqui para frente é pole desidratado, por enquanto, com mel de abelha. Mas quando não me dá a escolha, eu como o bife, eu como a asa do frango, e eu não vou violentar a consciência porque aprendi com Paulo de Tarso. Bom mesmo é não comer carne, não beber vinho, nem nada que complique a nossa vida. Mas quando for na casa de alguém, coma de tudo que se compre no açougue por questão de consciência, porque talvez ele só tenha o bife e eu não tenho o direito de escolher, mas sim de agradecer, porque tudo que existe é amor tornado visível, tangível em todas as frequências e estágios evolutivos da vida. Muita paz, mais uma vez, muito amor, muita luz, gratidão eterna. Tchau, tchau, amigos. Boa noite. Fiquem com Deus.